Boa noite a todos. Boa noite, Sérgio. Boa Sérgio noite. Laia, seja muito bem-vindo. Obrigado, Carla. Tenho um prazer que primeiro eu quero agradecer à diretoria da Escola Brasileira de Psicanálise Seção Bahia, em especial a Marcela Antelo, pelo convite de estar aqui hoje coordenando essa mesa. É um prazer, Sérgio, estar aqui, né? Temos Sérgio Laia, membro da EBP e da MP, Sérgio é da Seção Minas. Estamos na segunda noite do Seminário de Formação Permanente, dedicada a alguns verbetes do Silicé, A Mulher que Não Existe, com a presença do colega convidado Sérgio Laia, que foi mais um do cartel Anatomia, Identificações e Subjetivação. Esse cartel teve como produto alguns trabalhos muito esclarecedores. Eu gostei muito dos trabalhos, muito interessantes. Sérgio vai falar hoje para nós sobre esses trabalhos. Eu vou falar aqui para vocês os títulos dos trabalhos, do Significante Encarnado, de Andréa Zelaya, Apenas as Mulheres se Identificam, de Carol Lasagna, Além da Materialidade do Corpo, de Rosana Tremante, Mulheres Trans para Além da Psicose, de Russell Grieg, e temos o texto de Sérgio Laia disponível no site da Grande Conversação Virtual Internacional da MP. São trabalhos interessantíssimos, a noite vai ser muito produtiva, então eu passo imediatamente a palavra a Sérgio para começarmos hoje. Bom, boa noite. Também quero agradecer, né, o convite que me foi feito, né, para estar aqui hoje com vocês, né? Embora ainda não pessoalmente, como temos a oportunidade ainda de nos encontrarmos, né? Então, quero agradecer, né, aos envolvidos diretamente, né, a diretoria, o conselho da seção Bahia da escola, né, e a todos os presentes, a todos os colegas aí da Bahia, né, e os outros presentes que estão aqui também com a gente hoje, né. Eu pensei em trazer para vocês, né, algumas observações, aí, algumas notas, né, que eu pude fazer, sim, na verdade, a partir desse convite, né, e depois, então, por conseguinte, assim, que eu fui mais um, né, desse cartel formado aí por esses 4 colegas, né, de escolas diferentes, né, assim. Foi um cartel que, na verdade, a gente teve aí duas dificuldades, assim, mas que eu acho que a gente conseguiu enfrentá-las bem, assim, né? Uma foi a dificuldade, como é próprio desse tipo de cartel, das línguas, né? Porque a gente tinha eu como brasileiro, né? O Russell Grieg, que é de língua inglesa, a Rosana, que é de língua italiana, a Carole, francesa, e a Andrea, espanhola, né? Então, tivemos nesse sentido assim uma sorte que termos todos falavam, né, o francês, né, uns melhores, outros não, então adotamos o francês como, né, uma língua comum, né, e tivemos também um outro problema, que foi o problema de fuso horário, né, porque a nossa diferença com relação à Austrália, onde vive e trabalha Russell Grieg, é uma diferença brutal, né, assim, de fuso horário, assim. Então, mesmo assim, a gente conseguiu fazer, acho que 2 ou 3 encontros virtuais, assim, e
e depois fizemos, né, uma troca mais aí no momento da produção dos textos, assim, por e-mail, e que eu acabei um pouco também assumindo mais a função assim de discutir muito mais os textos com cada um em separado por e-mail do que exatamente uma discussão no conjunto do cartel. Quer dizer, então, acho que em termos aí de produção de cartel, assim, sobretudo em razão do pouco tempo, né, que a gente teve para trabalhar, né, e considerando também que esse tempo foi atravessado aí pelas férias, né, um pouco nossas aqui menor, porque foi o mês de julho, mas, né, na Europa são as férias de verão, assim, então também tivemos esse atravessamento aí com o qual a gente teve que se haver, né? Mas eu acho que, em termos do cartel, no final, assim, essa discussão ficou mesmo muito mais polarizada, né, entre mim e cada um dos colegas em separados, embora, né, no final todos assumiram aí a produção dos textos, né, e tiveram contato com os textos de todo mundo, pelo menos numa primeira versão, né? Eu vi pela leitura que a Carla fez, assim, que talvez aí já no circuito, né, de como os textos foram retomados, né, pelo pessoal da edição de Siricé, assim, que houve mudanças, inclusive nos títulos, né, de alguns desses textos, em relação aos que eu tinha, que eu tenho a última versão que foi enviada antes dessa discussão, né, já com relação à edição. E foi um pouco baseado aí nessa versão que eu preparei aqui, essa minha intervenção, né? Então, não é ainda a versão do texto, do volume propriamente do Silicé, que a gente ainda não recebeu, né? E que teve aí, né, pelo menos pelos títulos, mas talvez no próprio texto, tenham algumas mudanças, né, que eu ainda não tive acesso a elas, né? Então, eu vou dividir a minha apresentação, né, em duas partes, assim. Uma parte que é um pouco assim o meu posicionamento assim dentro desse tema, né, na verdade, é uma parte assim mais uma certa associação livre assim que me ocorreu fazer, né? Mais algumas notas, algumas provocações, assim, não acho que o que eu vou adiantar nessa primeira parte aqui para vocês assim seja um texto ou alguma coisa que eu coloque aí como algo, vamos dizer assim, que eu considero já concluído, né? Mas mais no sentido da gente favorecer aqui o nosso debate hoje, né? E numa segunda parte eu procurei extrair, né, de cada um dos verbetes algumas passagens que têm a ver com o tema, né, e que eu acho que vão funcionar assim como uma espécie aí de aperitivo, né, para a gente tanto iniciar a nossa conversa aqui hoje, né, e sustentá-la, quanto também de nos endereçar aí ao volume, à leitura do volume, quando ele chegar, né? Então, começando essa primeira parte, assim, que, né, não se vale exatamente dos textos, mas desse tema, né, anatomia, identificações, subjetivação, né, eu achei que essa temática foi muito oportuna, né, como em termos da preparação, né, para uma conversação virtual sobre, né, essa declaração, né, esse aforismo do Lacan de que a mulher não existe, né? Afinal, a inexistência da mulher, né, tem a ver com essa impossibilidade
de encontrar, né, com relação às mulheres, algum tipo de correspondência anatômica que, de fato, né, possa defini-las, né? Quer dizer, então, ou seja, há um certo impasse, né, entre a anatomia, né, e a feminilidade, né? Alguma coisa aí do, né, isso é vivido pelas próprias mulheres, né? E também é vivido, né, por exemplo, para retomar um assunto mais contemporâneo, né, que um dos verbetes até aborda, quer dizer, toda a discussão que a gente tem hoje sobre os transexuais, né, envolve, né, também essa não circunscrição, né, do feminino à anatomia, né, ou à genitalidade feminina, né? Ao mesmo tempo, quer dizer, há uma impossibilidade, né, de as mulheres encontrarem marcas, né, que poderiam identificá-las, né? Quer dizer, não há marcas, vamos dizer, que façam, né, um conjunto aí tão fechado, né, no que diz respeito às mulheres, né? E também, quer dizer, nós vamos ver que há algo aí no que concerne às mulheres, né, que não é propriamente subjetivável, né? Então, eu achei que esses três temas, né, quando confrontados a esse tema maior, que é o da inexistência da mulher, né, que esses três termos eles são colocados em xeque, né, pelo feminino, né? Então, a anatomia, a identificação e a subjetivação, né? Porém, né, o que a gente também constata, né, é que essa inexistência da mulher, né, não é sem corpo, né? Então, é esse o paradoxo. Quer dizer, você pode dizer que a mulher pode ser até relativamente simples, né, para nós lacanianos, pelo menos, assim, declarar que a mulher não existe, né, mas não é muito fácil a gente dizer que o corpo da mulher não existe, né, ou que a mulher como corpo não existe, né? Então, essa inexistência tem um corpo, né? Ela está referida a um corpo, né? Ela também, essa própria inexistência, faz proliferar as identificações, né? Como a gente vai ver também em alguns dos verbetes, né? Particularmente o da Carole. E ela também evoca, né, um certo vazio, né, que, no entanto, esse vazio não se deixa demarcar pura e simplesmente por essa outra forma de vazio, que é a própria noção de sujeito dividido ou de sujeito barrado, né, na medida em que, como Lacan nos ensina, né, esse sujeito ele aparece desaparecendo, né, e ele é quando ele desaparece que ele aparece, né? Então, esse sujeito, enquanto ele também é uma marca de um certo vazio, né, no campo mesmo do próprio significante, né? Então, a primeira discussão a partir dessa ideia assim, que eu levei para o cartel e que a gente começou a discutir, né, assim, eu desdobrei daí para a nossa discussão aqui hoje, assim, né, como que essas dificuldades, né, que os termos anatomia, identificações e subjetivação coloca, né, para aquilo que concerne a mulher, né, já, a meu ver, encontram assinaladas, de algum modo, né, por Freud, né, por exemplo, no texto dele, né, no último parágrafo, mais especificamente, do texto dele, A Organização Sexual Infantil, né, de 1923. Né? Por quê? Porque nesse texto, né, Freud vai abordar, né, o que ele chama, nessa ocasião, de polaridade sexual que aparece durante o desenvolvimento infantil, né? O termo polaridade sexual pode ser aproximado aí com
a devida diferença do que a gente chama hoje, mais correntemente, de binarismo, né? Fora da psicanálise. Né? Então, Freud vai fazendo referência a essa polaridade sexual, né, ou um certo binarismo, ele vai sustentar, né, e aqui eu estou o citando, né, que uma primeira antítese é introduzida com a escolha de objeto, né, que pressupõe sujeito e objeto. Então, essa é a primeira antítese. Né? E na fase da organização pré-genital sádico-anal, né, ainda não cabe falar de masculino e feminino, né, segundo Freud. É interessante ele dizer que nessa fase não cabe falar de masculino e feminino, porque o que que a gente vai encontrar é a posição entre ativo e passivo. Então não haveria o ativo e o passivo até evoca, né, a polaridade masculino e feminino, mas Freud diz que não cabe falar ainda, né, em masculino e feminino. Na fase seguinte da organização genital infantil, segundo Freud, e volto a citá-lo, há, na verdade, e aqui eu acho essa frase luminosa, inclusive para os nossos tempos, porque Freud diz assim, nessa fase, há, na verdade, um masculino, mas nenhum feminino. Então, ou seja, a antítese, segundo Freud, nessa fase seguinte, né, que é a fase fálica, né, é entre genital masculino ou castrado. Né? E, portanto, né, ao contrário daqueles que acusam Freud de machista, né, ou de misógino, né, a oposição do masculino ao castrado, né, que poderia até evocar o feminino, como se Freud correspondesse o feminino à castração, né? Na verdade, se a gente retoma os termos mesmo de Freud, assim, não dá lugar a nenhum feminino. Né? Então, ou seja, o castrado não designa o feminino. Né? E Freud continua só com o término do desenvolvimento sexual, na época da puberdade, é que a polaridade sexual coincide com masculino e feminino. Então, nesse contexto, né, como a puberdade, especialmente na época de Freud, já implica, né, uma definição mais precisa com relação ao que a gente poderia chamar, né, de uma, para além da psicanálise, de uma socialização, né, parece-me que já temos aqui nessa parte de Freud uma certa antecipação da própria noção de gênero, né, porque ele vai atribuir, então, que esse masculino e feminino que surge ali na puberdade, né, tem a ver com certas referências, né, históricos, sociais e culturais da puberdade e não com relação à anatomia, né, porque essa anatomia, como diferente, ela já existe desde sempre. Né, ela já existe lá desde o do nascimento, né, do menino ou da menina. Né? Bom, um segundo ponto que eu gostaria de acrescentar é que a gente sabe, né, que o termo sujeito não é empregado por Freud, né, nos textos dele, nesse em especial, assim que eu estou citando, na sua dimensão propriamente lacaniana. Né? Freud usa o termo sujeito como termo objeto, né, por oposição àquele objeto, numa perspectiva, vamos dizer, gramatical. Né? Mas não deixa de ser interessante, a meu ver, a gente verificar, também nesse último parágrafo desse texto de Freud, como que Freud antecipa Lacan, né, ao designar o quanto o feminino não é propriamente, né, no sentido lacaniano desse termo, subjetivável. Né? Por quê? Porque no final desse último parágrafo, o Freud diz o seguinte: o masculino reúne o sujeito, a atividade e a posse do pênis. O feminino estende-se ao objeto e à passividade. Então,
ainda que não haja essa acepção, né, propriamente lacaniana, né, Freud está separando, né, o feminino, né, do que é o sujeito. Né? Uma terceira observação que eu faria, ainda a partir desse próprio texto de Freud, mas já encontrando com o de Lacan, é que a noção de passividade que Freud assimila ao feminino, né, embora não a confunda, né, com elas, com o feminino, não se confunde também em psicanálise com a acepção sociocultural que a gente dá a esse termo. Né? Então, a gente sabe que na psicanálise, né, pela psicanálise, quer dizer, há toda uma atividade no exercício da própria passividade. Né? Tampouco o termo objeto, né, poderia ser confundido psicanaliticamente com a assimilação sociocultural da mulher objeto. Né? Essa assimilação contra a qual, né, a gente não deixa também de se bater, né, contra ela. Porém, se essas acepções, se essa acepção e essa assimilação sociocultural existem, né, e se Freud, como todos nós, não era alheio a elas, né, eu considero que a presença desses termos, né, objeto e passividade, né, no texto de Freud com relação ao feminino, né, pode ser também lacanianamente interpretada como a dificuldade ou mesmo a impossibilidade, né, de se bem dizer o feminino, né, como uma manifestação de quanto a existência da mulher não é sem mal entendido. Né? Então, ou seja, de que dizer que a mulher tem a ver com o objeto e com a passividade, né, para ser tomado, não diferente do que fazem muitas vezes os leitores feministas, né, que criticam Freud, não é para ser tomado como dando um sentido ao que é o feminino, mas sim mostrando como que o feminino se presta, no sentido lacaniano desse termo, a mal entendidos. Né? Então, nesse contexto, Lacan me parece, de início, amplificar ainda mais esse mal-entendido. Por exemplo, quando ele nos mostra toda a dificuldade das mulheres para se colocarem como objeto causa de desejo, né? Para o grande outro. E, ao mesmo tempo, da importância, em uma análise, que o consentimento com essa posição de objeto causa de desejo possa se efetivar. Né? Há toda uma dificuldade, a meu ver, porque quase sempre tal posição, e isso especialmente nos nossos dias, é assimilada a uma mera objetalidade, né? Uma mera submissão à condição de objeto, que não reservaria às mulheres qualquer chance de experimentarem o desejo fora de algum tipo de submissão. Né? Então, o mal-entendido também está aí nesse tipo de interpretação. Também me parece assinalar que o outro, o grande outro, para o qual uma mulher seria objeto, causa de desejo, né, ele não se restringe ao homem, ou à mulher, ou a qualquer outro tipo de parceria sexual. Né? Ele também se referiria a essa outra, né, e aqui é um dos pontos que eu estou trazendo assim, como um brainstorm, assim, como uma associação livre, igual eu falei, assim, que também se trata de como ser causa, objeto, causa de desejo, para essa outra que uma mulher não deixaria de ser para ela mesma. Então, a condição de objeto, causa de desejo não teria só a ver com
a relação, por exemplo, como a gente, se a gente poderia pensar assim, né? Não teria só a ver com a relação das mulheres com os seus parceiros ou parceiras sexuais, mas se não teria a ver com a própria relação de uma mulher como outra para ela mesma. Se a gente não poderia pensar também essa questão a partir daí, né? Um outro exemplo de amplificação desse mal-entendido, que envolve o dizer e a mulher, aparece mais claramente quando Lacan, no Seminário 20, nos oferece uma outra escrita para o termo homossexual, né? Porque Lacan, como vocês sabem, duplica, né, esse termo homossexual, né, que a gente escuta, né, e traduz como sendo homossexual, né, mas que Lacan escreve em francês esse homossexual com 2 M's, né, para indicar que nessa outra forma de escrever o termo homossexual, que não existe no francês, só no lacanês, digamos assim, ele introduz, né, junto com essa homogeneização, né, do sexual, né, ou até mesmo de uma certa unificação do sexual, ele introduz o termo homem, né, que em francês é homme e que se escreve com 2 M's, né? Então, e que talvez a gente poderia traduzir, né, essa nova escrita de Lacan do termo homossexual por homem sexual, né? E aí não ressoa tão mal entendido quanto em francês, porque em francês o termo escrito com 2 M's ou com um M só, você sempre escuta a mesma coisa, né? E se a gente fala homem sexual em português, não é a mesma coisa, você não escuta os mesmos sons de quando você fala homossexual, né? Então, em francês, o mal-entendido ainda é maior dentro dessa escrita que o Lacan propõe, né? E por contraposição, então, a essa posição homem sexual, né, nós sabemos que Lacan vai buscar, né, esse termo grego, que é o termo héteros, né? E por oposição a então, por oposição ao termo homossexual, ou homem sexual, ele encontra o termo héteros, né? E a citação de Lacan com relação às mulheres, né, que eu gostaria de apresentar, é uma citação, né, que aparece no texto em francês na página 79 e em português aparece na página 114, né? Eu mudei um pouco a tradução, então seria assim: sendo-lhes então difícil não sentir o impasse que consiste no que elas se mesmarem no grande outro, pois, enfim, não há necessidade de se saber grande outro para ser. Essa é a citação. Aqui a gente encontra, né, um outro jogo de palavras de Lacan com esse si même, né, que foi traduzido por si mesmarem, né, onde a gente tem essa referência assim, a uma transformação no mesmo, que remete a essa ideia de que é tudo igual, que é tudo homossexual, é tudo de um sexo só, né? E, ao mesmo tempo, esse si même, em francês, remete muito a essa coisa do se amar, né? do se amar a si mesmo, né? Se amar a si mesma no outro, né? No grande outro, né? Então, se servir
essa ideia, como ser um outro para ela mesma, né? E em português, né, essa citação que eu estou fazendo, que aparece na página 114, eles traduziram esse un être, né, que aparece no francês, por selo, né? Então, indica aí que não há necessidade de saber outro para selo, né? Então, a gente conclui rapidamente que é para ser o outro, né? Então, ou seja, as mulheres não precisam se saber outro para ser o outro, elas podem ser o outro, o grande outro, inclusive sem saber, né? Em francês, não me pareceu que existe um erro propriamente de traduzir esse un être por selo, né? Mas esse un em francês é N, né? Ele não tem uma correspondência direta com o pronome reflexivo lo, né? Como a gente teria em português, né? Por isso que eu preferi, na minha tradução, assim, simplesmente não traduzir esse em, né? E colocar em ser o outro, né? Por quê? Porque não se trata, né, apenas do impasse de ser o outro, ser o grande outro. Eu acho que se trata do impasse de ser, né? Então, ou seja, de como que as mulheres vivem um impasse no que diz respeito ao próprio ser, não só de ser o grande outro, né? Mas de ser também algo que é diferente do grande outro, que me parece que passa por isso que Lacan acabou recorrendo, né, à terminologia grega para falar do héteros, né? E, nesse sentido, né, o impasse das mulheres poderem se conjugar como um ser, né, ele aparece especialmente porque, por mais que elas se mesmam, né, ficam se mesmando, né, ou por mais que elas se coloquem como os homens, ou como toda a humanidade, porque a ideia do homem aí não é só o gênero masculino, né? Mas é a referência que a gente tem, como também a língua francesa, para pensar o humano, né? Porque, por mais então que elas se coloquem como os homens ou como toda a humanidade, né? Ou seja, por mais que elas se homossexualizem, né? Elas não deixam de se saberem outro, né? Outro assim, essa radicalidade de uma diferença, né? E assim toda a questão é de como fazer valer esse saber, né? Esse saber que as mulheres carregam, mesmo se elas não precisem saber disso, né? Isso fica mais claro e também, paradoxalmente, mais equívoco, né, na frase seguinte de Lacan, porque Lacan diz assim, né, nessa sequência: para que a alma, né, e aí o termo é âme, chegue a ser, a gente diferencia disso dela, da mulher, e isso de origem. A gente a disfêmia, né? A gente a difama, né? A gente a difama, né? Então, há uma nova homofonia aqui, on a difame, né? Que se traduz com o verbo dizer, né? A gente a disfama, a disfêmia, né? A desmulher, e também a gente a difama, né? Que a gente a difama. Então, assim, num certo viés, né? A ideia é que qualquer coisa que a gente possa dizer, né, sobre a mulher, ou dizer a mulher, é uma difamação, né? Nenhum dizer alcança aquilo que diria
respeito à mulher. Né? No entanto, há algo também nessa citação, né, que me parece que a gente pode aproximar a relação do feminino com o próprio inumano, né, com aquilo que não seria humano. Né? Por quê? Porque Lacan não deixa de evocar, a meu ver, a questão que, por exemplo, o Velho Mundo, né, começou a se fazer a propósito de nós, né, dos nossos antecedentes, né? Talvez não tanto de nós, mas dos nossos antecedentes, que viviam aqui no chamado Novo Mundo. Né? Então, a gente sabe que os colonizadores começaram a se perguntar, né, com relação aos índios, né, por exemplo, o que já se perguntavam a propósito dos animais, né, dos não humanos. Quer dizer, será que eles têm alma? Né? E, então, a existência da alma é a existência, né, corresponde à existência do humano. Né? Então, se nesse ponto, quer dizer, a tendência da gente qualificar a alma de feminina, né, porque isso que me chamou a atenção nessa frase, porque Lacan começa, para que a alma chegue a ser. Então, num primeiro momento, ele está falando da alma. Né? E aí ele diz, para que a alma chegue a ser, a gente chama essa alma de feminina. Né? Então, é isso que ele está dizendo. Mas, ao mesmo tempo, ele está falando da mulher. Né? Então, ou seja, ele está dizendo de toda uma tendência que existe na civilização ocidental e que, por exemplo, né, um Jung, dentro do meio psi, se apropriou disso para conceber a alma, né, como feminina. Né? E, ao conceber a alma como feminina, ou ao tomar o feminino só nesse registro da alma, qual que é o problema? Fica como se o feminino não tivesse corpo. Né? Fica como se o feminino fosse destituído de um corpo. Né? Então, assim, se confere até algum tipo de humanidade ao feminino, mas pela destituição de um corpo. Né? E me parece que o desafio que Lacan nos convida a enfrentar, especialmente com relação à mulher, é de que, embora tomada pela inexistência, né, como eu dizia no início, ela não se apresenta destituída de corpo. Né? E essa presença, então, real, né, do corpo feminino será abordada por Lacan e a ética psicanalítica do bem-dizer, considerando, né, a dimensão enigmática e obscura do próprio gozo feminino. Né? Então, isso é uma certa leitura que eu faço pós o meu trabalho, né, com o cartel. Né? Então, agora eu vou citar aqui as passagens, né, algumas passagens dos 4 textos aí que foram produzidos. Né? Eu não produzi um texto, esse texto aí que a Carla citou, assim, foi uma espécie de convite, né, que foram feitos aos mais uns, assim, num segundo momento, depois que todos os textos foram escritos, que a gente pudesse criar uma espécie de introdução, né, aos verbetes, né, que não chegou a ser um texto, nem esse chegou a ser discutido nos cartéis. Né? E o que eu apresentei aqui para vocês hoje é uma outra coisa, já é uma ressonância, né, dos verbetes e desse pequeno texto que eu escrevi também depois. Né? Então, do verbete da Andréa Zelaya, eu destacaria, né, 2 citações que ela desse texto. Né? Então, ela fala assim, Miller trabalhou amplamente em biologia lacaniana a constituição do corpo e assinala que essa constituição surge em uma fragmentação gerada
ao modo de uma operação cirúrgica que se alcança na fantasia com o gozo fálico fechado nele mesmo e separado com relação ao gozo do corpo como tal. Em compensação, a identificação de um gozo no corpo não existe desde as convenções do grande outro, né? Ele é estrangeiro. Há uma espécie de fissura, né, na identificação entre o ser e o corpo, pois o corpo é o que se tem, né, não é o que se é, né? Se introduz, então, o que Lacan coloca em um momento de concluir sob o ato analítico como corte, né? E aí ela cita o momento de concluir, quando Lacan fala, trata-se de elevar a psicanálise à dignidade da cirurgia. Esse corte, e aí é que eu achei essa parte bem interessante do texto da Andréa, ele cria tecidos, cria círculos, que se formam como buracos, como furos, que, como abertos, podem subjetivar a dimensão do alcance da palavra. E, a partir daí, tocar, manipular o sintoma, alcançar o real do sintoma. Subjetiva-se, nesse seu traço íntimo e singular, o ser que fala na medida em que ele tem um corpo. É a dignidade do corte, do ato cirúrgico, que se abre à vertente de uma identidade sintomal, singular, que, enquanto tal, é gozo e acontece em um corpo. O segundo ponto que eu queria ressaltar desse texto, que está mais próximo da conclusão, diz o seguinte: a mulher não existe por uma forma anatômica, nem por uma forma de corpo, mas como uma montagem e semblantes imaginários a partir de um suporte real e material. Esse suporte real e material que tem a ver com o corpo e com o gozo. Trata-se, então, na cirurgia, entre aspas, psicanalítica, de abrir para o que existe mais além de uma vida orgânica, mais de além de uma universalidade articulada, fragmentada e bordeada pelos significantes do grande outro. Uma abertura que faz corte e que tem a ver com esse vazio no conjunto fechado do gozo fálico, que está fora do imaginário do corpo. Então, o corte, nesse caso, esse corte cirúrgico aí da psicanálise, vai abrir o feminino para uma significação vazia, para a inexistência do universal no grande outro, e orienta a psicanálise sobre a dissecção incomensurável de um gozo no corpo. Então, achei que eu separei essas duas frases, essas duas partes, que dialoga com essa questão que eu colocava aí sobre a alma e o corpo e o feminino. Do verbete da Carole de Vambrechy-Lassagnat, ele tem como título, né, essa frase, né, luminosa que ela pescou lá do Seminário 19, que desde o início ela falou que queria trabalhar com a gente no cartel essa frase, né, de que só há mulheres que se identificam, né, apenas as mulheres se identificam, né? Então, identificar-se é um modo, diz Carole, de as mulheres serem, né? Ou ainda, de um modo mais radical, a gente poderia pensar, que já estou me apropriando do texto dela, o único modo de ser. Por isso, conforme mostra Lacan, lido por essa colega, né, e eu nunca tinha me atentado por isso até então, os três célebres exemplos de identificação dados por Freud no texto, no capítulo 7 do Psicologia de Massas e Análise do Ego, são provenientes de mulheres, e não
de homens ou de algum outro tipo de sexo. Então, é curioso, quer dizer, que quando Freud vai definir, vai fazer todo um capítulo sobre a identificação, ele privilegia exemplos que são femininos, não são masculinos. Né? E Lacan, no seminário 19, chama atenção para isso, e a Carole ressaltou isso, que eu nunca tinha me dado conta disso. Né? Por isso, eu ousaria também, a partir do texto da Carole de Vambrech-Lassagnat, dizer de por que talvez, né, talvez a gente encontre aí também um motivo, né, de por que para além, né, das razões histórico, político e sociais, quer dizer, são as mulheres que vão aderir tanto às lutas identitárias, né, às lutas de reivindicação identitária, né, porque elas encontram, né, a gente pode entender, mesmo hoje em dia, né, o peso que isso está tendo no mundo todo, né, é o quanto que isso é uma tentativa, né, de conferir às mulheres um ser, né, a identificação. Né? Porém, há uma outra parte do verbete escrito por essa nossa colega da ICF, né, que é derivada da sua experiência com o tratamento de jovens anoréxicas, e que eu achei muito interessante, muito clínico, essa parte do texto dela. Né? De como que a literatura pode permitir a essas jovens subjetivar o vazio para que elas possam se haver de um outro modo, diferente da anorexia, né, com o próprio feminino. Né? E aí cito aqui explicitamente uma passagem do texto da Carole, que diz assim: uma mulher é uma imaginação do vazio, enquanto que o homem está casado com o fato. O homem, né, ele é completamente tomado ali pelo seu sexo, e isso satura as capacidades identificatórias masculinas, né? Que não é o que acontece com as mulheres, porque elas são tomadas por esse vazio que diz respeito ao sexo feminino, inclusive anatomicamente. Então, mas essa imaginação do vazio se torna real na clínica da anorexia, né? Onde as jovens, as moças, são anoréxicas muito mais do que simplesmente moças. Né? Numa perspectiva onde o imaginário se dissolve, né? O que se produz na anorexia marcada pela recusa do corpo, né? Essas jovens, essas moças, não têm mais relação com a falta, mas com um vazio que não é imaginável. Esse vazio que aparece na anorexia, muitas vezes de forma brutal. A imaginação do vazio, da qual Lacan fala no seminário 19, não pode, então, se constituir nesses casos. Daí, na minha prática, né, diz Carole, eu verifico o quanto um lugar dado à literatura pode ajudar uma moça a sonhar e a dar corpo de novo a seu inconsciente. Ela pode aí encontrar representações da mulher que ela será ou que ela poderia ser. Né? A ficção poderá permitir uma certa subjetivação do vazio, que me parece que é o que as jovens anoréxicas tentam buscar de uma maneira brutal quando elas se identificam tanto, por exemplo, ao blog das anoréxicas. Né? Quer dizer, então, ou seja, quando elas buscam, né, a referência de uma outra anoréxica, e isso forma, né, um certo conjunto, uma certa identidade, é porque essa anoréxica, né, que está ali escrevendo sobre a anorexia e não só sofrendo a anorexia,
né, ela dá um certo nível de imaginarização desse vazio. E aí, que me pareceu muito oportuna essa ideia da Carole de Van Brechy de Assanhar, de como que a literatura pode ir além disso, né? Assim, porque não fica só restrita ao sintoma anoréxico, né? Quer dizer, e aí, então, como ela conclui, quer dizer, ela pode encontrar representações, né, da mulher que ela será ou poderia ser. A ficção poderá permitir uma certa subjetivação do vazio. Por sua vez, né, mais no que diz respeito à psicanálise, nós temos também o final do texto da Carole de Van Brechy, porque no próprio cartel a gente discutiu, né, eu pude discutir com ela, assim, que se a ficção oferece isso, obviamente essa ficção num contexto, né, do próprio tratamento psicanalítico, quer dizer, como que havia analítica não é pura e simplesmente essa de ofertar a ficção, né? Que isso é um caminho, que isso é uma estratégia, mas não é, digamos, a nossa política, né? E aí, então, ela escreveu aí mais um parágrafo, que eu acho que é um dos últimos, que diz assim: tem-se então um branco, um vazio na cadeia de significantes no que concerne a mulher. Essa foraclusão do significante permite criações no nível do significado. Então, se a mulher não existe, resta inventá-la, né? A arte faz isso desde sempre, né? A psicanálise também o faz agora. Desde a sua invenção, desde a invenção da psicanálise, as mulheres são tomadas pela psicanálise, elas se sentem convocadas pela psicanálise, muitas vezes mais do que os homens, né? Até mesmo existem muito mais mulheres psicanalistas do que homens psicanalistas. Num tratamento, uma mulher poderá apreender em que o vazio é o traço, né, o vestígio desse um a menos, que é o outro, o grande outro, não ela, né? Isso também eu achei muito interessante o modo como ela conclui o texto. Quer dizer, esse um a menos para uma mulher, né, não é ela como mulher, mas é o grande outro que não, onde não há o significante da mulher, né? Do verbete dirigido por Rosana Tremanti, da escola italiana, né, que é um saber no real, eu destaco o modo como ela expandiu os 3 termos que compõem o tema dos verbetes do nosso cartel, sempre no que concerne ao feminino. Então, assim, do lado da anatomia, temos um não há, né? Então, ou seja, do ponto de vista da anatomia, o que a mulher encontra é não há, né? Não há o falo. Esse sexo que há não parece que não há, parece que ele não está lá, né? Naquilo que se pensava ser o sexo, né? Quando esse que se pensava ser o sexo teria a ver com o falo. Quanto à identificação, nós teríamos um não é, né? Quer dizer, então, de como que uma mulher vive do ponto de vista do plano das identificações, sempre alguma coisa que tem a ver com o não é, né? O não é isso, né? Com relação à subjetivação, teremos um não existe. Então, para se haver com esses 3 nãos, né? Não é, não há e não existe, né? Sem ser pela via de um menos, teríamos a via que Rosana Tremanti nos extrai aí do último ensino de Lacan, de um saber no real. Afinal,
trata-se, então, de acolher esse saber, aqui eu estou citando, de dizer sim a esse saber, né? E esse dizer sim a esse saber implica um passo além do não querer saber nada disso, né? Um passo, né, que vai poder ser, de fato, dado, né, em uma análise. Por fim, em relação ao verbete, né, escrito pelo nosso colega da NLS, Russell Grigg, ele vai problematizar, né, como o próprio título já indica, essa relação entre transexualismo e psicose afirmada por Lacan, né? Destaco, sobretudo, o final do texto, onde primeiro ele situa a perspectiva lacaniana e depois a problematização. Antes de situar essa perspectiva lacaniana, ele dá duas indicações assim que eu acho que vale a pena. Eu mesmo não tive tempo vamos dizer, de explorar, mas eu acho que vale a pena explorar, que são textos aos quais ele teve acesso na língua inglesa, assim, onde haveria ali uma relação, né, do transexual que não passaria pela psicose, né? E aí, então, ele diz, no tempo em que Lacan sugeriu que a prática transexual é uma estrutura imaginária determinada pela foraclusão do nome do pai, era considerado, né, se considerava que havia uma patologia, né, da mulher trans, né? Mas não estava... então, ele é esse mundo que a mulher trans era vista também como patologizada, né? Transsexuais, né, nessa ocasião, né, que Lacan propõe lá a sua relação entre o transexualismo e a psicose, eram vistos de uma forma variada, tanto como obsessivos, quanto como psicóticos, como homossexuais, como masoquistas e ou como neuróticos. Lacan, nesse ponto, intervém de uma forma decisiva. A transexualidade é uma forma de psicose. E nessa posição, né, ele também vai lembrar, né, depois de Lacan, um texto da Catherine Milhaud, um livro da Catherine Milhaud sobre o War-Sex, onde ela também vai nessa mesma linha, né? Ele, então, no final, introduz a seguinte questão, né? Se o transexualismo é uma formação imaginária que não pertence a nenhuma estrutura dada, que não está relacionada a nenhuma estrutura dada, a tese de Lacan, né, não seria válida para toda mulher trans. E nós poderíamos aproximar dos nossos pacientes trans sem algum tipo de assimilação dessa ordem, né? Aqui também não tive tempo a gente não teve tempo de discutir isso no cartel e mesmo na relação do próprio verbete, assim, mas eu fiquei me perguntando e também preparando aqui se essa ideia de conceber o transexualismo como uma formação imaginária, como se fosse só uma montagem, né, de um corpo, como um corpo, né, no caso aí da mulher trans, como um corpo feminino, né, se a gente não estaria, né, talvez equivalendo muito rapidamente, né, o termo transexual e o termo travesti, né? No sentido de que muitas vezes no travestivismo, né, que a gente encontra
né, ou mesmo num outro circuito, na drag queen, que a gente encontra essa ideia de uma montagem como mulher que não tem a ver só, né, com a estrutura psicótica, né, que tem a ver com um certo semblante, né, do que seria a mulher. E que a experiência transexual, né, a meu ver, remete mais a uma questão que, mesmo que toque aí a algo do corpo e da montagem de um corpo feminino, tem muito mais a ver com alguma coisa relacionada ao gozo, né? E há um gozo aí, no caso, que não estaria propriamente lastreado ali pelo falo, né? E que poderia, né, que evocaria, a meu ver, muito mais o gozo da psicose, né, do que propriamente outro tipo de gozo, né? Bom, com isso, essa fala final sobre, né, a partir do texto, né, do verbete escrito pelo Russell Brigg, eu concluo, né, e gostaria também de escutar aí de vocês, né, as observações que vocês puderem me fazer a partir do tema ou a partir do que eu lhes trouxe aqui hoje. Obrigado.